faz apologia ao crime. Facção Central, Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu ficou apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça, assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central. Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Que faz apologia ao crime. Facção Central, Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu ficou apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça, assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central incita ou não incita a violência? Facção Central. Facção Central. Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Que faz apologia ao crime. Facção Central, Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu ficou apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça, assusta a justiça.
Justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central Esse clipe é criminoso. incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central incita ou não incita a violência? Facção Central. Facção Central Esse clipe é criminoso. incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central incita ou não incita a violência? Facção Central. Facção Central Esse clipe é criminoso. incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de
incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O facção central está certo ou está errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central, Incita ou não incita a violência? Facção Central. Esse clipe é criminoso. Não incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O facção central está certo ou está errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central, Incita ou não incita a violência? Facção Central. Esse clipe é criminoso. Não incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O facção central está certo ou está errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime.
crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central. É a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça, assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central. Incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central. Esse clipe é criminoso. Não incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central. Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central. Assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, Facção é um Central. potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central. É a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça, assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central. Incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central. Esse clipe é criminoso. Não incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central. Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central. Assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, Facção é um Central. potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central. É a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça, assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central. Incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central.
Central. Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central está certo ou está errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Que faz apologia ao crime. Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central, Incita ou não incita a violência? Facção Central. Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central está certo ou está errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? que faz apologia ao crime. Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central. Incita ou não incita a violência? Facção Central. Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central está certo ou está errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência?
faz apologia ao crime. Facção Central, Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central, Incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central, Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a ir ao processo criminal. que faz apologia O clipe, ao crime. pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central, Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, Facção é um Central. potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais. É cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central, Incita ou não incita a violência? Facção Central. Facção Central, Esse clipe é criminoso. Incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a ir ao processo criminal. que faz O apologia ao clipe, crime. pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central, Facção Central, o Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, Facção é um Central. potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia. Quem viu, fica apavorado. Eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça.
Justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central. Incita ou não incita a violência. Facção Central. Facção Central. Esse clipe é criminoso. Não incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central. Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu, ficou apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Tu incita mesmo a violência. Você é muito agressivo, você é muito agressivo. Assim, é muito cruel demais, é cru. O clipe, na sua totalidade, incita o crime. Facção Central. Incita ou não incita a violência? Facção Central. Facção Central. Esse clipe é criminoso. Não incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres. Na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. Poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder a um processo criminal. O clipe, pela sua música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime, que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. O que você acha? O Facção Central tá certo ou tá errado? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? Incita ou não incita a violência? REF que faz apologia ao crime. Facção Central. Facção Central. O Ministério Público ficou chocado. Facção Central assusta a justiça. Você é muito agressivo. Força um preconceito odioso já existente em parcelas da sociedade de que o pobre, o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Facção Central, cara, realmente é apologia ao crime. Quem viu, ficou apavorado. Sabe, eu acho apologia mesmo. Facção Central. Trata-se, portanto, de um crime. É a apologia da violência de ponta a ponta. Facção Central é a apologia da violência de ponta a ponta. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. O Ministério considera o clipe muito violento. Assusta a justiça. Assusta a justiça. Os integrantes do grupo são acusados de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui